Tipo, o cara, ele quer ter agora a roupa da Lacoste. Exato. Daí vai trabalhar primeiro, vai investir dinheiro, vai pagar suas dívidas pra depois você começar a usufruir, né? O exemplo que eu gosto de dar, que funcionou pra mim, e o terceiro tripé começou agora, que é assim, o enriquecimento tem 3 melhores amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Então, como que eu ganhando pouco consegui juntar? Ó, pra você ter uma noção. E às vezes a gente fica também demonizando poupança, né? Mas se não fosse ela, eu não teria juntado nada, porque eu não era burro pra caramba, não sabia nem o que é um CDB, não sabia nada, né? Então, querendo ou não, foi a poupança que já me ajudou. Por quê? Porque na minha cabeça, eu não sabia de investimento, mas eu sabia que eu tenho que juntar dinheiro pro meu amanhã, né? Então, desde muito cedo, vendia gelinho, vendia adesivo de revista 4 rodas, eu cortava, metia no papel contact e vendia na escola, né? E fazendo os rolos, né? Vendia tudo coisa, comprava mais barato e vendia. Então eu sempre trabalhei bastante, além do trabalho normal. Porque às vezes você chega pra pessoa e fala assim, cara, você tem que trabalhar. Não, mas eu já trabalho, tá? Mas trabalha mais, né? Então, é um esforço que você vai ter que fazer pra colher uns negócios, né? Não tem jeito. E aí, por exemplo, a pessoa... só continuando aqui. O primeiro é trabalho, o segundo é simplicidade e o terceiro é investimento. Então, trabalhe mais, faça renda extra, ganhe dinheiro, faça alguma coisa legal, né? Que seja correta, né? E manda... né? rouba o banco, né? Sei lá, dá seus pulos, né? Foi pegar umas coisas no Rodoanel, né? Às vezes cai uns caminhão. Calma, uns galera. caminhão. Umas bicicletas, né? Ó, aí, a simplicidade tem a ver com o quê? Com esse... baixar o nível para que sobre todo mês. Porque se você quer ter uma vida que não é compatível com a tua renda, que é o erro que a gente tava falando, da pessoa que ela já quer ter um Lacoste, sendo que o salário dela é $1.200. Não dá, bicho, pelo amor de Deus, toque esse jacaré aí, mas bota um lagartinho aí, né? 50% do salário. Vai lá, na 25, aquele jacarezinho que dá um sorriso, né? Viu? Falsa, né? Já tá sorrindo o jacaré na camisa. Então, simplifica, economiza pra caramba, para que sobre dinheiro para você investir. Então eu, mesmo ganhando pouco, eu consegui juntar 100 pau na poupança, velho, que é o que menos rende. Cara, se eu tivesse começado com uma coisa mais da hora, talvez teria 200 ao longo de uma década, né? Então, foi começar logo cedo, né? Tipo, pô, Duda, você tinha 100 mil com 33 anos, como ele? Comecei com 18, né? E sempre juntando uma grana. Aí um ponto que eu acho interessante também, mano, se eu estiver falando muito, vocês que... Eu já fui um de podcast, cada um é uma dinâmica diferente. Vocês já fui num podcast que eu não sabia se eu podia falar ou não falei quase nada, o podcast inteiro, mano. Bora, Esse aqui pode falar. Os caras ainda reclamaram, nossa, Duda, você parecia que nem tava interessado, pô, ninguém me perguntava nada, velho. Aqui a gente tá perguntando, vamos ouvindo. Cara. Esse é um bagulho que eu acho importante pra quem é pobre, a gente pensar, é o seguinte, investir é importante, é obrigatório, né? Eu falo aqui, ser pobre e ficar rico é difícil, mas é possível. Ser pobre e ficar rico sem investir é impossível, não dá, você precisa investir, né? Só que a pessoa chega e pensa assim, nossa, é isso mesmo, cara, o investimento vai mudar a tua vida. Não vai mudar, o trabalho vai mudar a tua vida, e não o investimento, né? Ok? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. A pessoa, ela... sei lá, conseguiu R$1.000 pra investir. Caramba, R$1.000, mano, no CDB, que rende 15% ao ano? Top, hein? Vou botar aqui no CDB. Depois de 365 dias, ela vai ter R$150 de rendimento, de lucro. Pô, velho, você fazendo bico de Uber, em um dia você já tira 150 pau? Entende? Tipo, tem gente que vende bolo, tem uns seguidores no meu canal... Olha, deve ser da Clara essa desgrama aqui, ó. Tá mas, ó, Duda, eu posso falar que eu discordo de você? Fala aí. Porque pra mim, eu acho que trabalhar é muito importante, mas investir, pra mim, potencializou meu trabalho. Porque a partir do momento que eu soube que eu colocando a minha grana em um lugar eu poderia render isso, eu falei, cara, se eu tenho 10 e rendeu R$100 em um mês, se eu tiver 100, vai render 1.000. Então, tipo, eu vou trabalhar muito mais, vou me qualificar muito mais, mas porque eu posso colocar minha grana pra investir. Eu acho que assim, não é algo isolado. É algo que é uma cadeia que a gente acaba tendo. Que é o tripé, depende dos três, né? Porque o investimento, ele potencializa o que você investe. E a única coisa que a gente tem 100% de controle é o aporte. É o quanto você vai aportar. Quanto a frequência e o volume. Então, se você aportar mais e mais vezes, você vai ter mais dinheiro. E aí o tempo vai estar ao seu favor e a rentabilidade também. A rentabilidade você consegue estudando,
Todo mundo aqui ensina investimentos diariamente para vocês. Agora, se você não aumentar a sua renda e ser paciente, você não vai conseguir ganhar dinheiro. E realmente tem gente que ganha 20 mil, 30 mil e chega lá. Tem uma mina que mandou o direct esses dias que ela gasta 3 mil por mês de iFood. Ela falou assim, não sei onde eu tô errando. Eu vou montar uma lanchonete e vender só pra ela. Fala onde você mora aí. A galera que fica só no sushi, igual você falou, todo dia. A galera que tá todo dia no rolê pagando bebida pros outros. A galera que tá todo dia que vai pra academia e quer usar só o kit mais caro em vez de treinar de boa. Ou vai lá e todo dia vai na academia e toma whey de lá, 15 reais o whey. 15 reais, compra água na academia em vez de levar. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu conheço pessoas, meninos, que, por exemplo, vai lá no mercado, pega o limão, né? Tem ali o seu preço por quilo. Eu não acredito que tem gente que faz isso, você tem vai falar. Tem caras que arrancam a tampinha do limão, porque pesa, né? A tampinha do limão. Você a usa folhinha do tomate. Você usa pra quê? Você tá falando sério? Você não conhece um cara assim? Tem um cara ali, ó. Tem um cara que descasca o alho antes de comprar, né? É o cara que rasga a banana, né? Eu tava tentando diminuir, tá ligado? Não, mas é o cara que mais tá rindo aqui. Porque às vezes você vê um canal do cara lá, aí ele fala, pessoal, vamos ganhar um dinheiro aqui, não sei o que lá. Eu tô aqui com o Ronaldinho Gaúcho, andando de helicóptero aqui em cima de Copacabana. Pô, velho, isso aí não é minha realidade, tá ligado? Aí você já meio que dá uma desanimada, né? Você acaba espantando a galera. E não que você não possa subir na vida, mas ostentação, esse tipo de bagulho é um bagulho que não me atrai absolutamente nem um pouco, sabe? E quando a gente vai quebrando, vai expandindo a nossa mente em relação ao dinheiro, fala assim, pô, se eu fazer um planejamento, se eu aprender a fazer mais grana, se eu ter minhas finanças organizadas e ter um aprendizado sobre investimentos para multiplicar essa grana, eu consigo comprar meu carro sem eu entrar numa dívida, por exemplo, tá ligado? Então, esse é o terceiro ponto. Então, assim, eu acho que de valor caro hoje é isso. Claro que eu sempre quis ter roupa cara, eu acho que dentro da quebrada tem muito essa cultura, né? A gente troca muita ideia sobre isso. Porque, tipo, o moleque na quebrada, na favela, hoje em dia ele se espelha em quem? Em MC. De funk, tá ligado? Antigamente era um jogador de futebol, hoje em dia é mais MC. Aí você vê assim, pô, o MC ele saiu da quebrada, igual muitos estão ali. Hoje tem dinheiro, tem roupa boa, mas qual que é a roupa? Qual que é a marca? Pô, é Nike, é Lacoste, é Oakley. Então você fala, pô, e isso traz um sentimento também de ser mais valorizado. Isso dentro da quebrada, o moleque, tá ligado? Mas não tem nada de errado também falar assim, pô, eu quero ter dinheiro, eu quero ter grana e quero ser simples. Então esse é seu perfil e tá suave, tá ligado? O foda é que algumas pessoas que estão de fora associam a riqueza que uma pessoa tem entre ela ser melhor ou outra que fulano. Fulano é melhor porque é bilionário. O outro é porque é milionário, mas o cara que é pobre não vale nada. Não, peraí, não é bem assim, tá ligado? O dinheiro ele vai possibilitar mutas coisas na nossa vida. E você vai escolher o que vai fazer com a grana. Né? Mas nada impede de você ter dinheiro e ser simples, tá ligado? E acho que o ponto importante disso aí que você falou, né? É a pessoa saber respeitar a hora certa de ter as coisas, né? Porque essa que é a zica, né? A gente já continua, só pra curiosidade também de vocês, né? Mas, tipo, o cara, ele quer ter agora a roupa da Lacoste. Exato. Vai trabalhar primeiro, vai investir dinheiro, vai pagar suas dívidas pra depois você começar a usufruir, né? Tipo, você tá falando, né? Que talvez você já poderia ter uma BM hoje, mas tudo tem a hora certa. Sim, e de fato... Hoje eu posso, só que eu falo, mano, eu tenho minhas prioridades e meu planejamento. Falou tudo. Acho que a ideia é essa, né, mano? De ter essas metas aí, ajudam a gente a saber onde a gente quer chegar e a gente conseguir poupar, né? Porque senão a gente gasta tudo que ganha e aí não chega nunca, não sai da estaca zero nunca, né? É engraçado que vocês três falaram disso, né? De conquistar o sonho de outra pessoa antes do seu, né? Tipo, com relação a pai, mãe, essas coisas, né? Aí eu fico lembrando, tem um versículo na Bíblia, né, que fala que é melhor dar do que receber. E só quem semeia, só quem abençoa, só quem dá consegue descobrir que isso é verdade. Enquanto você não é generoso, você não percebe como é da hora ser generoso, né? Não, o meu pai ontem mesmo, ele falou tal, curtiu a festa, agradeceu pela festa, e ele falou, meu filho, que Deus te abençoe 70 vezes mais. Você fala, caramba, mano, seu pai te abençoando 70 vezes mais, vem. Da hora. Quero isso, vai ser muito legal, mas o principal é ver ele feliz ali. Então, poxa, é um mandamento bíblico que a gente tá seguindo, honrar pai e mãe, né? E sabe um ponto que é interessante também? Eu penso, né? A gente respeitar o sonho de cada um. O erro é sempre você tentar alcançar o sonho antes da hora.
Ou o famoso dublê de rico, né? Pra mim, cara, essa é a maior burrice que um pobre pode cometer no universo, é querer ter coisa de rico enquanto não chegou. Não chegou. Você é pobre, continua com as coisas de pobre aí. Mas, tipo, sabe esse negócio de respeitar o desejo de cada um? Por exemplo, lá no canal, eu meto pau em pobre que fica gastando com sushi. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que eu goste de gastar meu dinheiro com uma coisa e o cara gosta de gastar com sushi. O outro gosta de ter roupa de marca, o outro quer ter um carro, o outro quer ter uma casa, né? Então, esse negócio de ter meta e sonho, isso é fundamental. Né? Tipo, a gente desanima quando não tem. E aí, é que nem você falou, quando você descobre que investimento funciona no longo prazo, você fala, velho, eu vou começar a trabalhar que nem louco agora. Foi o que eu fiz em 2021. Trabalhei muito, comecei a fazer isso, comecei a tocar, já tocava, né, em banda de casamento, comecei a fazer site, vendi câmera, por exemplo, tinha 2 câmeras para os vídeos de música. Vendi uma, falei, não, já quero essa câmera aqui, mas botei. E aí, você trabalhando para ter mais dinheiro para você investir, isso aí é um negócio que é os juros compostos aí, isso aí é um bagulho muito louco, né? É, isso que eu ia comentar, porque assim, quando a gente olha... Porra, isso a gente aprendeu na faculdade, eu acho que 2º ano. Pelo menos alguma coisa na faculdade eu aprendi que me ajudou com os investimentos. E foi ele era o melhor aluno da sala. Contabilidade. Dedicado, menino. Dedicado, né? Quase repetiu todos os anos. Só DP. Mas quando eu aprendi isso na aula, inclusive de matemática financeira, sobre a fórmula de juros compostos. E a gente traz para nossa vida e tem a ver com o que vocês dois falaram. Pô, primeiro, longo prazo, né? Então, quanto mais eu segurar aquele investimento, em tese ele vai mais se multiplicar. Esse é o poder do tempo dentro dessa forma. Aí o que você falou sobre os aportes. Cara, é muito nítido. Tipo, se você tá aportando R$100 por mês, por mais que você foque no longo prazo, você vai ter X resultado. E possivelmente não vai ser tão grande, obviamente, comparado se você começar a aportar. Pô, comecei com 100, aí depois consegui para 200, 300, 500 e assim vai, até que você tá aportando 2, 3 mil. Mas como que você vai fazer isso? Trabalhando. Então tem que aumentar minha renda. E aí o cara vai fazer bico, o cara vai empreender. Entregar de bicicleta, Uber. Vai fazer alguma coisa, mano. Alguma coisa. E aí tem também... E não adianta, tipo, o cara trabalhar muito e não ter a organização financeira. Tá ligado? Então, tipo, quantas pessoas vocês também devem receber esse tipo de depoimento? O cara chega lá e fala, mano, eu recebo aqui R$15 mil. E não sobra nada. Eu falo, como assim não sobra nada? Você paga aluguel? Não pago. Eu falo, caralho, isso ainda... O que tá acontecendo? Tem financiamento, tem cartão de crédito, tem isso, aquilo. Eu sempre empresto pra fulano. Ou às vezes o cara é casado, né? Ou a mina é casada, então o marido da mulher ali não corresponde com os planos financeiros e tal. Então, vira ali um ecossistema que, pro cara não ter um conhecimento sobre falar não na hora de emprestar uma grana, não controlar as emoções na hora de estar no shopping. É o que você falou. Pô, se o cara não tem plano, não tem meta na vida, vou comprar mais um tênis, vou comprar mais um boné, vou comprar mais uma polo. Né? Ou então não tem o conhecimento sobre o padrão de vida dele. Porque realmente tem gente que acha, fala assim, eu ganho 3, 4 mil reais, eu tenho que dar um jeito de gastar os 3, 4 mil reais no mês. Fala, não, mano, você não quer conquistar nada na sua vida, tá ligado? E aí entra o ponto que quando a pessoa começa a ter esse conhecimento sobre investimentos, ela fala, nossa, aqui tá uma possibilidade de eu enriquecer no longo prazo. Né? Então, às vezes a galera fala assim, Murilo, tem como eu sair da pobreza sendo CLT? E foi que a gente abordou no episódio anterior. Eu falei, cara, dá. Demora, é um processo, você tem que investir todo santo mês, você tem que buscar aumentar sua renda, você tem que fazer renda extra de alguma maneira, mas a possibilidade existe, tá ligado? Não vou falar pro cara que é impossível. Aí o outro fala, tá, mas eu tô empreendendo, eu foco agora em investir, eu falo, cara, separa pelo menos, se você tem um prolabore, vamos dizer assim, separa um pouco ali pelo menos pra uma renda fixa com liquidez diária, só que no primeiro momento, invista no seu negócio. Porque a partir do momento que isso aqui te dá muito lucro, cara, para você multiplicar através dos investimentos, isso aqui fica muito mais fácil. Então são etapas e processos, tá ligado? Você vê... Foi o que você fez, né, de investir aqui, né? Você falou, né? Investir exatamente. Na empresa, né? No final, você vai perceber que quando você começa a investir, o seu nível de consciência sobre o dinheiro aumenta e vai te motivar a fazer mais grana. Porque eu postei no Stories ontem o que o Murilo falou, né? Para você investir, tem muita gente que fala, eu tenho 1.000, vou ficar milionário. Depende. Você vai correr o risco para tentar fazer 1 milhão só com 1.000? Não, vai trabalhar, caralho. Faz uma renda extra, tenha 2 empregos. Caraca, né? Meio bruto, né? Trabalhar. Porque você pega a galera tá ganhando R$1.000 por mês
e fala, beleza, eu quero investir 500 e vou viver com 500, porque eu moro com os pais, só um exemplo. Mano, você ganha R$1.000 por mês, você quer investir 500, tudo bem, mas a cada mês que passa, se você focar no seu crescimento, para você ganhar mais dinheiro, sua vida vai mudar. Se você não procurar aumentar a sua renda, não vai mudar de vida. Porque o investimento, ele potencializa o que você investe. E a única coisa que a gente tem 100% de controle é o aporte, é o quanto você vai aportar. Quanto a frequência e o volume. Então, se você aportar mais e mais vezes, você vai ter mais dinheiro. E aí o tempo vai estar ao seu favor e a rentabilidade também. A rentabilidade você consegue estudando. Todo mundo aqui ensina investimentos diariamente para vocês. Agora, se você não aumentar a sua renda e ser paciente, você não vai conseguir ganhar dinheiro. É isso aí, ó. A galera, gente, pô, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal.